Então, bom dia, galerinha. Nós vamos estar vendo hoje a bioquímica celular, um resumão, tá? Para o capítulo 2, 3, 4 e 5 da nossa apostila, onde a gente vai estar vendo um pouquinho de cada parte aí, onde a gente vai estar vendo a parte de composição da composição inorgânica e orgânica. Vou compartilhar a tela com vocês. Os slides posteriormente eu estarei mandando, tá? Olha lá. Eu não vou fazer ampliação do slide, porque da outra vez que eu tentei ampliar, ele bloqueou o áudio. Então, bloqueou não, travou demais o áudio. Então, eu vou deixar assim para não ter problema no áudio, ok? Então, vamos lá. Bioquímica celular, ela vai envolver a parte do metabolismo celular, tá? Dos seus compostos, tanto orgânico como inorgânico. Nós vamos começar a falar dos inorgânicos, que seria a água e os sais minerais, são de extrema importância. Isso a gente consegue tirar. A água nós precisamos, né, ingeri-la, né, uma boa quantidade diária, e os sais minerais, vocês vão estar vendo que a gente só consegue tirar eles dos alimentos, tá? Como nós não produzimos os nossos próprios alimentos, nós ficamos dependentes da nossa alimentação. Lembrando que aqui eu não vou entrar muito na parte de química, ó, eu falei de João, João está aqui. Nós não vamos falar muito em química em si, eu vou tentar trazer bastante para biologia, essa parte aí de bioquímica, tá? Então a gente vai ver o funcionamento, mais ou menos, de como que é essa parte desses elementos químicos, porque muita coisa que vocês estão vendo aqui agora, vocês vão rever em química, tá? Se eu não me engano, terceiro e quarto bimestre que vocês vão estar tendo contato com essa parte aqui. Então, olha lá, a bioquímica é a parte da celular, né? É o ramo da biologia que estuda a composição e as propriedades químicas dos seres vivos. Sem saber essa composição química, a gente não tem como saber como que funciona o metabolismo, tá? Para quem entrou agora, quem tiver com câmera desligada não vai ganhar nota de participação. Só vai ganhar nota de participação quem tiver com as câmeras desbloqueadas. Lembrando que nós temos aí prova semana que vem. Então, quer a notinha? Desbloqueia aí a câmera, por favor. Se não tiver com a câmera desbloqueada, não vai ganhar. Os elementos químicos para a nossa Constituição são de extrema importância. Se a gente for lembrar de como que nós surgimos, né? Nós surgimos através de elementos químicos, né? Isso falando cientificamente. Claro que nós surgimos através de Deus. Mas falando aí cientificamente, nós temos uma composição química desde os primórdios da humanidade. Sem essa composição química, nós não poderíamos estar vivos hoje. Então, os elementos químicos da matéria, eles existem, são 96 elementos químicos que ocorrem naturalmente no planeta. E somente 26 elementos são encontrados nos seres vivos. Ou seja, os outros elementos, claro que nós não vamos ter aí a composição química dos 96 elementos químicos, porque nós não temos elementos radioativos no nosso organismo. Se a gente for levar em relação à composição da tabela periódica, nós não temos aí como usar, né, usufruir de todos os elementos químicos compostos, né, presentes dentro da tabela periódica, tá? João, libera sua câmera aí, João. Isso, Luiz, parabéns. Kathleen, estou esperando a sua justificativa. Mariane, liberando câmera, parabéns. Heloísa, libera a câmera. Parabéns, Elo. Kathleen, estou esperando a sua justificativa. João, tá preta a sua câmera aí. Preciso ver o seu rostinho, que eu estou com saudade também, tá? Se veste, libera aqui. Ué, liga a luz, né? Vai ter prova sim, Kemi. Semana que vem, quinta-feira, tem prova, tá? Para quem chegou agora aí. Liga a luz aí, João. Quero te ver. Faz dias que eu não vejo vocês. Vocês acham que a gente não fica com saudade? Não, é? Kathleen, estou esperando a sua justificativa para a câmera desligada, porque vai ficar gravado. Aê, João, apareceu. Saudade de você, João.
Tudo bem com você? Manda um joia aí. A cara de sono dele. Voltando aos nossos elementos químicos aqui. Aqui eu coloquei uma porcentagem, mais ou menos, de alguns elementos que nós encontramos. Eu tenho aí o elemento e a porcentagem média nas células, tá? O mais importante de todos seria sempre aí o nosso presente oxigênio. O carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e assim por diante. Dependendo do organismo, do elemento químico, é só um resquício que nós temos aí dentro do nosso organismo, tá? Todos os elementos são de extrema função, função não, de extrema importância para o nosso organismo, né? Levando em consideração que o nosso organismo funciona como um conjunto. Se houver falhas, alguma coisa está errada, ou seja, a gente sabe que é a presença de alguma doença, né? Então, eu tenho a porcentagem das principais substâncias presentes em matéria viva. Matéria viva entra todos os seres vivos, ok? Eu não posso classificar só o homem como um ser vivo. Nós temos 5 reinos presentes de seres vivos aqui no nosso planeta. Então, eu tenho que levar em consideração que esses elementos químicos a gente encontra em todos, ok? E isso é de muita importância, porque uma coisa vai levar a outra. Como nós não somos produtores dos nossos alimentos, né? Nós dependemos, né, de captar esses elementos. Não, João, não volta, não. Vai estar sendo circulado aí para vocês, no e-mail dos pais de vocês, o aviso do... Não tem previsão, tá, gente? Está sendo conversado, mas não tem previsão, não. Continuamos nas nossas aulas online, por enquanto. Tá? Semana que vem a gente vai estar fazendo fechamento do bimestre, né, com as provas de vocês. Vocês vão ver que vocês, quem não enviou nada, tem gente da turma de vocês aí que eu não recebi nada, né? Quem não enviou nenhuma atividade, todas as atividades por semana valem nota, tá? Vou fazer uma explicação bem rápida aqui. Todas as atividades valem nota, tá? Que foram mandadas para vocês, ou seja, todas as atividades de aula programada tem uma pontuação a ser atingida. Quem não mandou tem até o dia 8 de maio para mandar, tá? Então, você tem que entrar em contato com a escola, João, e passar outro e-mail, tá? Tem que estar vendo isso daí, porque se a gente não receber, você vai estar sem nota. De você mesmo, eu não recebi nenhuma atividade. Então, a gente tem que estar vendo isso daí, tá? Tem que entrar em contato com a escola, ou fazer um novo e-mail, para ver como que você vai fazer o envio dessas atividades. Eu tenho certeza que você fez todas, pode ter sido aí bastante gente teve problema no envio das atividades, tá? Então, quem está com problema no envio, tem que entrar em contato com a escola ou fazer mesmo um novo e-mail para estar enviando essas atividades, os professores estarem recebendo para estar fazendo o fechamento da nota de vocês. Então, o prazo final para a entrega das atividades de todas, tá? São 6 atividades, são 6 semanas de atividades, né? Ao todo. Essa que nós estamos agora é a 6ª semana. Então, vocês precisam concluir essas atividades e enviar as atividades até o prazo dia 8 de maio. Isso é de extrema importância, porque semana que vem vocês vão estar fazendo as provas de vocês, dentro de todas as disciplinas, tá? Então, vai estar fazendo esse fechamento com a nota de vocês. Em algumas disciplinas, vocês fizeram as provas parciais, né? Eu não lembro se nós fizemos, eu acho que fizemos prova parcial, né? Dá alguém aí, dá uma luz aí no fim do túnel para mim. Mas eu acho que a gente fez, sim, prova de biologia, né? Júlia, você lembra que a gente fez prova? Fez? Beleza, então tá aqui. Eu corrigi todas as provas, é que eu não lembro. Deixa eu ver se eu tenho a nota de vocês aqui. Eu já... Quem quiser que eu fale a nota, dá um joia aí. Falar para todo mundo não, né, gente? Fizemos prova, sim. Tá aqui a nota de vocês. Lindas e maravilhosas as notas. Vou falar agora não, Mariana. Não precisa suar frio aí, não. Maria. Tá tranquilo, não vou falar não. Você quer, Júlia Bueno? Pois eu mando para vocês, tá? Dá um jeito de mandar.
Coloca aí quem tem o grupo do 9º ano aí, quiser me colocar no grupo do 9º ano, me coloca que eu mando para vocês a nota, tá? Ou eu mando junto com as provas aí, e aí dá um jeito de mandar para os pais de vocês, direto para os pais. O que vocês acham? Então, voltando lá, qual que é a importância, né? Dentro das substâncias inorgânicas, nós vamos ver duas, as águas, ó, a água e os sais minerais. Começando com a água, que é a maior parte da composição do nosso organismo. Ele é feito através da obtenção de alimentos líquidos, sólidos e água potável, composto aí é o mais abundante, né? A composição do nosso organismo, tá? 75 a 80% do peso corporal dos seres vivos é composto por água. Ah, então eu não sou gorda, professora, eu sou cheia de água, né? Beleza? Pensa nisso aí, tá? Época de pandemia, todo mundo comendo um monte, né? Qual que é a importância da água? Ela é o solvente universal, não existe outro solvente universal a não ser a água. Então, eu tenho aí que ela tem uma alta polaridade, tá? Ela tem um grande poder de dissolver ou separar, né, os compostos iônicos aí, né, polares. Isso aí tudo vocês vão estar vendo em química, tá, gente? Não vou em detalhes aí químicos, tá? A participação dela, ela é hidrólise, ela quebra, tá? Ela faz a parte da quebra das moléculas quando eu estou dentro de uma reação química. Essa aí é o que vocês precisam saber de maior importância. Vamos lá. Ele é um regulador térmico. Como assim? A água possui um elevado calor específico. Se eu estou em um lugar com uma alta temperatura, isso faz com que eu me desidrate mais rápido. Como que eu vou desidratar? Através da transpiração, certo? O suor. O suor faz com que nós perdemos água e sais minerais. Então, o problema da transpiração excessiva, ou seja, que pode levar, né? Não é que a desidratação em si vai levar à desidratação, não. O que leva à desidratação? A não ingestão adequada de água. Eu posso ter desidratação sem fazer nenhum esforço físico. Como que eu vou ter a desidratação sem esforço físico? Não ingerindo a quantidade de água adequada. Como que pode acontecer isso? Hoje a gente vê dentro dos estudos que a quantidade mínima de água que nós devemos ingerir para que haja um funcionamento ideal do nosso organismo elevou um pouquinho. Antes falava-se, e ainda alguns estudos falam que é 2 litros por dia, né? A gente mantém o nosso equilíbrio hídrico, né? Com todas as nossas funções. Só que eles começaram a perceber que determinadas pessoas precisavam ingerir e precisam ingerir uma quantidade maior do que 2 litros para que haja o funcionamento ideal do organismo. Eu não sei se foi nessa turma que eu falei. O órgão do nosso corpo que mais necessita de água para o seu funcionamento não é o cérebro, mas sim o nosso intestino. Ele demanda uma quantidade de água muito grande para que haja a formação do bolo fecal. E isso faz com que o nosso organismo concentre a maior quantidade de água no intestino para que haja funcionamento, tá? O que acontece? Se eu estou ingerindo pouca água, por exemplo, eu vou falar por mim, tá? Que eu já fiz todo o estudo, os exames para isso. Eu não posso ingerir menos que 3 litros de água por dia, porque há um desequilíbrio no meu organismo. Quando eu fiz os meus exames, o médico falou que eu preciso ingerir de 3 a 4 litros de água. É a minha necessidade, é a necessidade do meu organismo. Então, vai variar de organismo para organismo. Isso vai fazer com que eu mantenha as minhas funções, certo? E não leve a uma desidratação e nem a nenhum problema gerado à falta de água no meu organismo, tá? Sara, Maria Vitória e Kathleen, que estão com as câmeras bloqueadas aí, não vou dar pontuação de participação em sala, tá? Se tiver com a câmera bloqueada, eu não vou deixar participar aí da aula com ponto, ok? Então, eu tenho ali, a água, ela vai regular, ela impede a variação brusca de temperatura, e principalmente quando eu estou numa região muito quente. A ingestão de água vai fazer com que eu mantenha a temperatura regular do meu corpo, porque ele vai estar trabalhando muito mais, tá?
E isso vai manter através do suor. Se a gente está suando, a gente precisa ingerir mais água para não haver a perda eletrolítica do nosso organismo, tá? O líquido é água mais sais minerais. Essa aí é a composição do nosso suor. Por onde que a gente transpira, né? Como que é produzido? Ele é liberado pelas glândulas sudoríparas. Elas estão espalhadas em várias regiões do nosso corpo. E é responsável pela diminuição da temperatura. Isso regula. Muita gente fica vermelho, né? Quando está fazendo alguma atividade física, isso quer dizer uma elevação da temperatura, tá? O que ajuda a água também? No transporte de substâncias, alimentos, gases respiratórios, excretas e seivas das plantas. As seivas das plantas, elas precisam também de um componente da água para que haja o seu funcionamento eletrolítico também. Ah, brincou, professora, que as plantas são seres vivos. Todos os seres vivos são compostos por um equilíbrio eletrolítico, ou seja, entre água e sais minerais, e outros elementos químicos presentes também. A água é importante, né? Para quê? Para que haja lubrificação dos nossos olhos. O olho seco vai fazer com que haja o quê? Dor, a gente sinta dor na região ocular. Se eu não tenho ali uma lubrificação dos olhos, mas dói muito quando há secura dessa parte dos olhos. A gente sente muita dor. Geralmente as pessoas que estão em desidratação severa, elas sentem uma dor ocular muito forte, porque não há uma lubrificação ideal para isso, tá? E as articulações? As articulações é onde nós temos as junções, certo? Onde nós temos essas junções, vai fazer, mexi mais do que eu devia aqui. Onde a gente tem as junções dos nossos ossos, é onde nós temos articulações. Aqui nos dedos, nós temos articulações. Se a gente sente dor, a primeira coisa que o nosso cérebro pensa em relação à dor nas articulações é um pouco da falta de água, sim. Isso vai fazer com que a gente sinta dor nas articulações, tá? O equilíbrio osmótico. Esse equilíbrio osmótico é o equilíbrio que acontece dentro das células, tá? É intracelular. Olha lá, a água é capaz de alterar as concentrações intra e extracelular, com a finalidade de manter a homeostase. A homeostase é o equilíbrio das células, tá? Todas as células, sem exceção, do fio de cabelo à unha do pé, nós temos que ter o equilíbrio celular, ou seja, quando a gente tem o equilíbrio celular, quer dizer que o metabolismo das células está funcionando de forma corrente. De forma correta. O que acontece quando isso não está de forma adequada? Quando não há esse equilíbrio? Provavelmente a gente está doente. Quando nós estamos doentes, o equilíbrio das células, elas estão em perigo. Eu vou colocar o nosso caso que nós estamos vivendo hoje, que é o caso do coronavírus. Nós estamos tendo aí um aumento significante dos casos, né? E a gente está tendo um aumento também muito significante das mortes relacionadas ao coronavírus. O coronavírus é um vírus que adentra o nosso sistema respiratório, e se nós não temos o cuidado adequado, né? Ou seja, a gente não está com o nosso organismo aí saudável, a gente pode ter aí um agravamento do quadro, e esse agravamento da doença, que nós vamos ter a presença dos sintomas, né? É quando começa a ter o desequilíbrio eletrolítico das células, ou seja, a homeostase das células, porque o vírus é um hospedeiro parasita, né? Intracelular, já está fazendo estrago no nosso organismo. Então, começa da menor parte do nosso organismo, que são as células, até atingir aí o órgão como o pulmão, né? Que é o caso que acontece no coronavírus. Então, quando nós estamos doentes, é porque o nosso equilíbrio, né, homeostático aí, ele foi totalmente comprometido. Isso leva ao indivíduo ficar doente. O indivíduo que eu falo é nós humanos, animais e plantas, tá? Quando esse equilíbrio não está acontecendo, é porque o nosso organismo está passando por algum momento onde a gente vai ficar doente. Pode ser um simples resfriado ou uma doença bem agravante como o câncer. Isso causa um desequilíbrio dentro das células e que vai gerar vários desordens no nosso organismo,
fazendo aí, gerando um transtorno na nossa saúde. Os fatores que influenciam na quantidade de água no organismo. Antes, bem antigamente aí, vamos colocar aí mais ou menos uns 50, 60 anos atrás, eles não levavam muito em consideração que esses fatores poderiam influenciar na quantidade de água do nosso organismo. Eles achavam assim, não, o ser humano tem tanto aí porcentagem de água, né? E independente se é velho, novo, a espécie, tem uma quantidade certa de água. E eles começaram a perceber, obrigado, Sara, por liberar sua câmera, parabéns aí. Giovana, eu preciso que libere câmera, eu não sei quem que é Giovana. Ah, Giovana, tá. Maria Vitória, beleza, obrigado. Kathleen, tá me devendo. Isadora, eu preciso que libere câmera para poder levar pontuação aí na aula, ok? Quem está com a câmera bloqueada não vai ter pontuação de participação. Então, eu tenho ali fatores, idade, a espécie, atividades metabólicas dos tecidos. Cada tecido tem uma composição certa de água. E isso também influencia na quantidade geral da água do nosso organismo. A minha internet está dando instabilidade aqui, tá, gente? Pode cair. Se cair, eu mando outro link. Então, a idade. Quanto maior a idade, menor a quantidade de água no organismo. Olha lá, o feto. O feto é aquele que está em formação na barriga, né? 94% do organismo de um feto é composto de água. Já um adulto, 70%. E o idoso, 60%. Não é assim, exato 60%, exato 70%, exato 94%. É uma média, é mais ou menos. Pode ser para mais, pode ser para menos, tá? A espécie do homem adulto, água viva e semente de planta. Olha a diferença aí da semente para um homem adulto, ou simplesmente para uma água viva. Quase que 100% do corpo da água viva é composto por água, né? Por mais que ela viva dentro da água. Atividades metabólicas, o que demanda maior quantidade metabólica é o encéfalo. Só que se a gente for levar em consideração a organismos, ou seja, a órgãos distintos dentro do nosso organismo, o intestino ele vai levar uma quantidade um pouquinho maior. Prof, não posso ligar a câmera, pois minha mãe foi pro velório, só ficou eu e meu irmão, e ele está dormindo no meu colo. Tranquilo, meu amorzinho, justificado e está gravado, tá bom? Fica tranquilo. O que eu quero é isso, justificativo. Obrigado, Zé. Obrigado. Deixa eu ver aqui a próxima transparência. Agora nós vamos entrar em sais minerais. Sais minerais ali, ó, são substâncias inorgânicas, assim como as águas, formadas por íons. Quando a gente fala de íons, são os íons positivos e negativos. São eles que vão dar o equilíbrio junto com os elementos químicos eletrolíticos, tá? Que nós temos aí a composição de átomos no nosso organismo, né? Que é menor que as células serão os átomos. São componentes reguladores do metabolismo celular. Quando a gente fala do metabolismo celular, eu vou voltar um pouquinho aqui ao assunto do vírus. Lembra que nós falamos que o vírus, ele é um organismo, ou seja, é uma estrutura que ele tem que estar dentro da célula para que ele funcione. Por quê? Ele não tem um metabolismo próprio. Como ele não tem um metabolismo próprio, ele precisa usar algo para que ele funcione. E o que ele vai usar? Ele vai ser o hospedeiro obrigatório intracelular, usando, oh Jesus, já vai acabar a aula. Usando o quê? O metabolismo da própria célula para que ele funcione. Ele não tendo um metabolismo próprio, ele precisa usar alguma coisa que tenha metabolismo para que ele funcione. E ele usa o metabolismo da célula, causando um desequilíbrio, fazendo com que aumente a sua carga viral. Que aumentar a carga viral no organismo, aumentar a quantidade de vírus. Se a gente tem um aumento muito grande de carga viral no nosso organismo, quer dizer que a doença está muito avançada, tá? E aí a gente vai levar lá para frente um assunto que nós vamos entrar entre vacinas e soro, tá? A obtenção mineral e alimentos é feita através, né, dos alimentos, como frutas, verduras e cereais. Prof, se eu comer pão, eu vou ter aí sais minerais? Não, não vai ter sais minerais, tá? Elementos, o cálcio. Presta atenção um pouquinho nesses elementos, nas funções e nas suas fontes, porque eu
fiz uma pergunta mais ou menos daí, tá? Ah, o cálcio você vai achar onde? Tá? Qual que é a função do cálcio? Mais ou menos assim, tá bom? Se vocês me colocarem no grupo, depois eu mando os slides ou vocês vão receber aí no e-mail dos pais de vocês, tá? Mas no livro fala algumas coisinhas. Olha o cálcio. Qual que é a função dele no organismo? A composição dos ossos, dos dentes, coagulação sanguínea, funcionamento de nervos e músculos. Por onde que nós vamos ter esse cálcio? Vegetais, leites e derivados. Se a gente for levar em consideração, o leite, ele tem menor quantidade de cálcio, tá? Onde que vai ter maior quantidade de cálcio é nos seus derivados, porque vai haver uma concentração maior desses derivados, né? Ou seja, a gente vai ter que fazer uma modificação do leite, por exemplo, para fazer iogurte. Então, a gente tem uma concentração de cálcio muito maior no iogurte do que no leite, propriamente dito. O cloro, não é aquele cloro que a gente joga na piscina ou limpa a casa, tá? O cloro é um tipo de elemento químico que nós usamos, tá? Para que haja um equilíbrio eletrolítico. Ele é um doce. Onde que a gente acha ele? No sal de cozinha. Não quer dizer que eu vou comer uma colher de sal todo dia e vai estar tudo bem. O sal, ele tem um problema muito grande que ele gera no nosso organismo, que a hipertensão. Ele aumenta a pressão arterial. Então, ele tem que ser usado com muito cuidado, por mais que ele seja extremamente necessário. A gente tem que saber usar. Isso vale para todos os tipos de sais minerais. Nós não podemos usá-los sem saber a quantidade ideal. Então, a gente tem uma quantidade ideal no organismo para manter. Isso a gente tem perda diária. Por isso que a gente precisa estar comendo constantemente, para que essa perda diária seja reposta também diariamente, tá? Então, eu vou comer banana hoje, mês que vem eu como outra, para mim manter o meu cálcio, o meu potássio, o meu sódio. Não, banana se come todo dia, principalmente porque aqui, ó, o nosso cérebro precisa muito de banana, tá? Além do cérebro, a nossa musculatura precisa para funcionar. Em tempos de pandemia e comendo muita porcaria, uma fruta é sempre bem-vinda, né? O cobalto. Nossa, prof, mas a gente come cobalto? Não, não é que a gente come cobalto. Ele é um componente presente na vitamina B12. E sem essa vitamina, as nossas hemácias não são produzidas. Então, a gente pode ter problema no sangue. Como que a gente evita isso? Comendo carne, mas não é comer 1 quilo de carne por dia. A nossa quantidade semanal de carne ideal é você comer de 300 a 400 gramas durante 7 dias, tá? Você pega isso. O que eles recomendam? Você fazer ingestão de carne vermelha de 1 a 2 vezes por semana e fazer a sua reposição diária com outros itens, que nem os laticínios, que aí entra também os derivados, né? Cobre. Não acredito, prof, que eu preciso de cobre. Claro que precisa, o seu sangue precisa, faz parte da formação da hemoglobina. Nós temos a presença do cobre aí. Onde que eu vou achar? Ovo, legumes e peixe. Prof, eu não como peixe, come legume. Não come legume, come ovo, alguma coisa tem que comer, tá? Porque isso a gente não produz. Nós não produzimos. Se a gente tem falta de cobre no sangue, a formação de hemoglobina fica comprometida. E o que isso tem a ver? A hemoglobina é a responsável pelo transporte de oxigênio e distribuição desse oxigênio no nosso organismo. Se eu tenho queda da hemoglobina no meu sangue, o que vai acontecer? Eu vou ter pouca oxigenação, levando aí a alguns problemas de saúde, certo? O enxofre. Gente, vai acabar a aula, eu vou terminar aí no enxofre, na próxima aula a gente retoma. Infelizmente a prof fala demais, né? Controle de atividades metabólicas. Esse controle, ele é feito unicamente dentro da célula. Então, o nosso metabolismo, o controle do nosso metabolismo é feito através do enxofre. Ele é um item importante. Da onde que eu tiro ele? Ovos, carnes, legumes. Tudo que nós ingerimos, tudo, ou ele vai fazer muito bem ao nosso organismo, ou ele vai fazer muito mal. Tá ouvindo, Júlia? Perim? Não sei. Tá ouvindo, Júlia? Não sei o que ela quis dizer. Então, assim, tudo que a gente usa, ingere, né, para o nosso organismo, ou ele vai fazer
muito bem ou ele vai fazer muito mal. Por exemplo, eu conheço pessoas que não bebem água. Eu conheço 2 pessoas diabéticas, por sinal, não bebem água. Sabe o que elas bebem no lugar? Coca-Cola. Elas têm sérios problemas de calcificação, elas têm sérios problemas de queda de cabelo, inclusive uma delas tem uma falha muito grande aqui, porque ela tem excesso de coisas ruins no organismo e ela acha que qualquer líquido hidrata. Gente, não é qualquer líquido que hidrata. A única coisa que hidrata o nosso organismo é a água. Ah, vou beber suco, ainda mais Tang. Não, mas o Tang é feito com água, professora. Mas aí ele vai ter outros elementos químicos que vão diminuir a absorção da água no nosso corpo, ok? Então, eu preciso ingerir água, eu preciso ter ingestão diária de água. Eu sou assim. Ah, não acredito, Maria. Tem que beber água. Nós temos que beber água. Nós somos feitos de água, então nós precisamos beber água, ok? Isso é para a manutenção do nosso organismo. Então, nós encerramos nossa aula aqui, meus amores. Agradeço a todos vocês que estavam de câmera desbloqueada. Eu sei que é chato, não quero aparecer, eu acabei de acordar, mas faz parte, é a mesma coisa como se vocês estivessem na escola, ok? Fico feliz de ter visto muitos de vocês aqui, tá? Entendo aqueles que não puderam ligar a câmera, justificando para mim. 2 pessoas não me justificaram, tá? Então, esse está registrado. E semana que vem nós vamos ter contato aí. Então, 2 questões de cada capítulo, super tranquilo. Vocês vão estar recebendo todas as orientações para fazerem as provas com bastante tranquilidade. E eu tenho certeza que vocês vão muito bem, ok? Quem não recebeu, quem não entregou as atividades, tem até o prazo do dia 8 de maio para estar enviando todos. Se está com problema no e-mail, entre em contato com a escola que nós estaremos vendo como que nós podemos resolver, ok? Ó, deixa eu ver, só tem uma pergunta aqui, aí eu vou encerrar. Fala, João. Rapidinho, João, tem menos de 1 minuto. Não, João, as provas vão ser online, todas, tá? Todas online. Vocês vão estar recebendo as orientações, as provas vocês vão estar fazendo em casa. Fiquem tranquilos, que eu sei que vocês vão ir muito bem. Vai acabar a transmissão. Um beijo, gente. Até semana que vem.